Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado também por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater a astronomia indígena. E para isso nós convidamos o professor doutor Germano Bruno Afonso. O professor Germano Bruno Afonso, ele é graduado em Física e mestre em Ciências Geodésicas pela Universidade Federal do Paraná. Ele obteve o doutorado em Astronomia na Universidade de Paris 6 e o pós-doutorado no Observatório de Côte d'Azur, França. Foi professor titular de Física da Universidade Federal do Paraná e em 1992 o professor Germano Bruno Afonso, ele ganhou o prêmio Jabuti pelo livro O Céu dos Índios Tembé, escrito com a equipe do Planetário de Belém, no Pará. Participou do projeto Etnoastronomia dos Índios Guaranis, da região da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, e como bolsista, especialista, visitante do CNPq. Atualmente ele é astrônomo do Museu da Amazônia, ele coordena o projeto Etnoastronomia dos Povos Indígenas da Amazônia e também ele é coordenador científico, foi diretor do documentário Guaraciangabá, o Céu Guarani. O professor Germano Bruno Afonso, ele também é nosso professor aqui do Centro Universitário Internacional, Uninter, do mestrado em Educação e Novas Tecnologias, e ele coordena o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Entre os seus livros, temos um aqui que é O Céu dos Índios de Dourados, Mato Grosso do Sul, que ele escreveu junto com Paulo Souza da Silva. Este livro, que é um livro muito interessante, eu já estou lendo há alguns dias, e fala, inclusive, das constelações indígenas. Professor Germano, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, e uma coisa muito interessante, porque nós temos uma imagem totalmente distorcida daqueles povos autóctones, primitivos, que viviam aqui quando os portugueses chegaram. Mas o senhor está nos ensinando que há toda uma astronomia indígena e que, em alguns pontos, ela difere, digamos, da astronomia ocidental, mas em outros ela também é muito semelhante. Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem sobre essa astronomia. Bom, primeiro quero cumprimentar os ouvintes, né, e agradecer o convite, principalmente por falar de um assunto que eu muito gosto, né, desde pequenininho, já observava o céu lá no Mato Grosso do Sul, e as constelações que comecei aprendendo eram as constelações indígenas, Guarani. Ah, certo. E o que acontece? Aí continuei estudando, fiz a astronomia formal, né, mas sem deixar de estudar os povos indígenas do Brasil. Porque eles falam em Inca, em Maia, em Azteca, mesmo em outras populações indígenas, só aí na biblioteca você encontra um montão de referências, pode fazer uma monografia tranquilamente. Agora, quando você quer falar dos índios brasileiros, o muito que você conhece deles é a parte de botânica, lógico, porque existe interesse financeiro, né, e as grandes potências, nem tanto o Brasil, se interessaram em resgatar esse conhecimento para fazer remédio que nem chegam aos índios, né? Então a gente pensa que índio, quem conhece um pouquinho, entende só de botânica, porque isso eles são especialistas, né? E da mata. E tem outro lado também,
por isso que eu comecei a trabalhar com isso como astrônomo, né? Que eles são ágrafos, quer dizer, não tem escrita. Então, como que eles podiam viver em sociedade depois que passaram de nômade para sedentário? Aí, então, era necessário ter uma escrita, um padrão para fazer calendário todo. Então, eles leem nas estrelas, e no Sol, na Lua, nos astros do céu, né? E a partir daí eles regulam o cotidiano deles, sabem quando tem que pescar, quando vai chover, quando vão caçar, os rituais mágicos religiosos, inclusive para ter a criancinha, eles sabem calcular o tempo certo para que nasça na primavera, por exemplo, para que quando chegar o inverno essa criança já tenha 9 meses e possa aguentar épocas de frio e de fome, né? Então é tudo planejado e é tudo isso daí baseado no que acontece no céu. Então, é uma área muito rica e que está se perdendo, né? Eu trabalho até com professores indígenas pelo MEC e vejo que os jovens que são professores, às vezes, eles conhecem menos da cultura indígena do que 20 anos atrás. Então, se não tiver alguém que faça essa pesquisa, em 2 ou 3 gerações estará tudo perdido. Agora, professor Germano Bruno Afonso, vamos começar estudando aqui com os nossos alunos a astronomia indígena pelo Quaraí, que é o Sol indígena. Como é que os índios veem o Sol? O senhor fez um belíssimo trabalho. Aliás, eu quero dizer aqui que é a primeira vez que eu vejo um livro em português e também em Guarani dos índios brasileiros, podemos assim dizer. Não é o Guarani do Paraguai, né? Não, porque a gente fala assim, índios, né? Já é muito, porque existem diversas etnias no Brasil, existem ainda mais de 200 povos totalmente diferentes. E mesmo entre os Guarani, existem no Brasil, por exemplo, o Guarani-Mboá, o Nhandeva e mais outra etnia, Guarani de Dourados, né? O Kaiowá. E eles falam de uma maneira diferente, sempre dá para entender, mas tem algumas nuances, algumas pronúncias, algumas palavras diferentes. Aí, quando eu ia escrever esse livro, eu queria que fosse bilíngue, né? E com qual das 3 línguas eu ia escolher? Eu preferia escolher a do Paraguai, porque no Paraguai você sabe que eles ensinam nas escolas uma maneira oficial a falarem o Guarani. É um país bilíngue, castelhano e Guarani. Mas aí eu preferi escrever dessa maneira, com os professores de Guarani, da maneira que eles fazem, um livro que eles usam na escola e cada um adapta ao seu Guarani. O Guarani do Brasil é muito diferente do Guarani Paraguai ou é quase igual? Dá para entender, né? Sem falar que o Guarani Paraguai já tem gramática e tudo, e o Guarani que nós escrevemos esses livros está em formação, porque que nem disse, agora eles estão tendo as escolas, eles estão estudando, estão registrando em filme, em escrita, a língua e o costume deles, né? E nós estamos participando disso daí, né? Mas é diferente e o que vai ajudar a manter essa memória e esses conhecimentos tradicionais, né? É a própria televisão. Nós participamos recentemente de um filme, você fazer livros, levar para a escola e tudo isso. Em relação à sua pergunta do Quaraí, outra coisa que é importante, né? Eu falo de índios e de cultura indígena e às vezes eu esqueço de mencionar que essa astronomia que nós estudamos agora, a astronomia indígena ainda, né, é totalmente prática, totalmente para sobrevivência, como foi a origem da astronomia no mundo inteiro. Então a maneira de observar, de fazer, se assemelha muito aos mesopotâmios, aos antigos gregos, aos africanos. Então esse conhecimento que nós resgatamos é igual ao conhecimento que os antigos povos, as antigas civilizações tinham da astronomia. Por isso, inclusive, que se chama que a astronomia é a mãe de todas as ciências. Né? E o Quaraí? O Quaraí, que é o Sol, né? O Deus Sol. Todo mundo sabe, né? Os egípcios, eles adoravam primeiramente ao Sol, né? E os chineses, e muitas civilizações, né? E aí que nós estamos falando de línguas indígenas, por exemplo, o Quaraí, para os índios, né? O Sol é a principal divindade, a não ser Nhanderu. Nhanderu é nosso pai, que criou inclusive o Quaraí. Mas o Quaraí, os Guarani, por exemplo, eles têm 2 línguas. Aquela vez que nós estávamos no encontro lá, até eles falaram de uma língua secreta, que ninguém entendia. Na verdade, é a língua sagrada dos Guarani, e aquela só os pajés, e só em orações eles falam. E é totalmente diferente do Guarani, que é usual, cotidiano. Por exemplo, o Quaraí.
O Quaraí, quando a gente fala do Quaraí do Sol, do astro. E na linguagem sagrada, ele é Nhamandu. Nhamandu é o Deus Sol. O Deus Sol. O Deus Sol, que foi criado por nosso pai, o Nhanderu, que é nosso pai, né, em Guarani. Seria o Deus... É o principal. O e aí ele criou Deus para ajudarem a criar a terra e seus habitantes, né? E o Nhamandu, que é o Deus Sol, que é o Quaraí, né? A confusão, né? Quaraí é normal, Nhamandu é religioso, uma linguagem, podemos dizer que é uma linguagem sagrada, praticamente oculta, mas tem essas distinções, é muito difícil, totalmente complicado, porque às vezes mesmo um índio que não é um pouco iniciado, ele não entende essa linguagem. Agora, tem um outro símbolo muito grande, muito importante da astronomia indígena, principalmente Guarani, que é o Gnomon. É Gnomon, tá certo? Gnomon, é o Gnomon. E como eu falei, isso daí é muito importante, porque o Gnomon também tem no mundo inteiro. Por exemplo, obelisco, relógio de sol, as próprias pirâmides funcionam dessa maneira. Então, de que consiste isso? Se eu cravar uma haste verticalmente no solo, a partir da observação da sombra do sol, porque eles nunca olhavam para o sol, né? Eu consigo saber, por exemplo, quando que é o meio-dia solar, determinar os pontos cardeais e as estações do ano. E isso todos os povos faziam, inclusive os índios do Brasil. Aí que está, né? Tem muitas coisas também, eu estou falando de uma área que eu entendo, mas nas outras áreas que a gente não descobre por falta de pesquisa. Está aí na frente da gente, mas a gente nunca se interessou, né? Então, esse Gnomon, o gnomo, né? No mundo inteiro ele foi usado como relógio de sol e para diversas finalidades de astronomia. Dá para fazer mais de 20 experiências bem fácil de astronomia com uma haste cravada no sol. Olha como que isso é importante para o ensino fundamental, por exemplo. Às vezes a gente gasta milhões em altos equipamentos, né? E só de observar a natureza, né? O movimento do sol, como nós vamos mostrar numa animação, nós criamos uma animação gráfica, né? Eu aqui na Uninter, eu trabalho com educação e novas tecnologias. Essas novas tecnologias, por incrível que pareça, eu, em primeiro lugar, usei elas para trabalhar com os indígenas. E agora estou usando para trabalhar com os indígenas e com não indígenas, né? E uma delas é o Gnomon, que é o instrumento mais antigo que já se ouviu falar em astronomia e consiste numa haste cravada verticalmente no solo. Depois, com a animação, eu vou mostrar direitinho como que funciona, e foi usado no mundo inteiro. Inclusive, tem até... o nome em Guarani, como você falou, o nome do documentário que nós fizemos é Quaracirangaba. O que significa? Em tupi antigo, é a sombra do sol. O Gnomon eles chamavam de Quaracirangaba, né? E observando aquela sombra, em grosso modo, dá até para prever eclipses. E esses Gnomons, eles, digamos assim, tinham lugares específicos onde eles faziam, eram de pedra, esses monolitos de 1 metro e pouco de altura, e em várias partes a gente encontra esses gnomons, né? Inclusive na Inglaterra, para falar na Europa, né, a gente fala às vezes só da América e da África, América incluindo a América do Norte, né, que tem essas coisas, né? Mas na Europa. Então, eu comecei o meu trabalho com indígenas, né, com o Gnomon, porque foi encontrada uma, aqui perto, né, na usina hidrelétrica de Segredo. Uma pedra cravada, orientada, talhada para os pontos cardeais, e que os arqueólogos falavam que ela foi colocada e não tinha explicação, né? Aí com a Copel, com a Companhia de Eletricidade, nós fomos convidados para pesquisar e verificamos que ela era talhada exatamente para os pontos cardeais, estava em pé, serviria como um relógio solar, e tinha raias em volta, né? Raias, tipo de bicicleta, né? E um círculo em volta. E todo esse resgate que nós fizemos sobre isso, né? A história, a origem e tudo, em vez de pegar material estranho, né, nós trabalhamos nas aldeias com os pajés, e as explicações que nós damos nesse livro é a explicação de indígenas, de pajé indígenas, como que eles usam para ensinarem astronomia para as crianças. E o mais interessante é que nós não utilizamos. É brasileiro, é mundial, e não tem livro de ciências nenhum para as crianças, porque, como eu falo, para pessoas ágrafas, né? Tem que observar a natureza, e a partir daí você entende facilmente, né, sem saber ler nem fazer conta, essas coisas básicas de ciências, vamos dizer, não é nem astronomia. Aliás, professor
Germano, o senhor falou que dá para fazer muitas experiências. Normalmente, eles programavam, os índios, eles sabiam as estações através do sol nesses gnomons, assim. Sim, sim. As estações do ano. As estações do ano. Por exemplo, uma crença comum é a seguinte, que o sol nasce sempre no leste e se põe no oeste. Certo. Tanto que tem aquela clássica figura de uma pessoa olhando como para o norte, nas costas tem o sul, na direita tem o leste e na esquerda tem o oeste. É assim que a gente aprende. Isso não está errado, só que só vale no dia da primavera e do outono. E todo mundo pensa que vale para sempre. O ano inteiro. Por exemplo, quando chega o inverno, isso todo mundo sabe também, que o sol está mais para o norte. Bom, se ele nasce mais para o norte, em relação ao leste, ele nasce perto do leste, no lado leste. Mas ele nasce um pouquinho mais para frente, para o norte. E mesma coisa, você põe um pouquinho mais para o norte. Então, a figura seria assim. Então, quando o sol nasce mais para o norte, no ponto, e depois ele volta, fica dançando, a dança do sol. Sim. Quando o sol nasce bem mais para o norte, é o máximo do inverno. E quando se põe bem mais para o norte, é o máximo do inverno também, sempre para o norte. Sim. E a mesma coisa acontece. Tem épocas que ele vai, em relação ao leste-oeste, mais para o sul. Certo. Quando ele nasce bem mais para o sul, vai ser agora dia 21 de dezembro, tá? É o verão. E quando ele se põe bem mais para o sul também, é o verão também, tá? Então, como que eles faziam? Só vendo o nascer ou o pôr do sol, eles sabiam em que estações do ano, eles tinham um calendário solar, só observando, e aí então fica aquelas marcas que a gente encontra em sítios arqueológicos, essas construções. Esse gnomon que eu relato no livro, né, o Quaracirangaba, é protótipo de artefatos que eu encontrei em sítios arqueológicos brasileiros. Porque tem, por exemplo, todo mundo fala da Pedra do Sol dos Incas, por exemplo. É mais ou menos é o mesmo sistema. E as tribos atuais, professor, elas perderam um pouco dessa cultura milenar ou elas estão resgatando agora? Aí que está. Com o nosso trabalho, nós resgatamos juntos, né? Por exemplo, eu chego numa aldeia e tem 400 pessoas lá, né? E aí, infelizmente, tem uma ou duas, geralmente as mais velhas, incluindo o pajé, que conhece essas coisas. Aí ele nos explica, nós fazemos material didático, devolvemos para as aldeias e os professores indígenas estão ensinando para as crianças essas coisas, né? Por exemplo, nós não temos nada contra, nas escolas indígenas, é mais a parte da ciência ocidental que é ensinada, não temos nada, acho que falta também, né? Mas também que eles conheçam, né? Principalmente se perderem no mato, às vezes a pessoa tem um GPS e não sabe usar. O índio não, ele usando a sombra e a posição do sol, os portugueses ficavam encantados, como que eles iam ver o parente a quase 1000 quilômetros de distância e depois voltavam sem se perderem, tá? Então, essas coisas que nós estamos devolvendo para eles. Né? Certo. Agora, nós falamos do Sol e agora vamos falar então da Jaci, a Lua, dos indígenas. Tá. Isso é para se orientar à noite mais ou não tanto? Bom, eles se orientam à noite pela Lua. Por exemplo, vocês sabem, por exemplo, que a parte que está iluminada da Lua, quando ela não está cheia, tem uma parte que está iluminada. Com certeza, o Sol está na direção que a parte iluminada está apontando. Então, serve para orientação. Mas o que é mais interessante em relação à Lua, que depois do Sol, como está seguindo a ordem, né, o astro mais importante para os índios é a Lua. Só que a Lua, para todas as etnias que eu conheço, né, eu falo de uma maneira geral, né, porque pode ter etnias que eu não conheço que seja diferente, mas para todas as que eu conheço, eu tive a oportunidade de viajar no Brasil inteiro, né, a Lua é do sexo masculino. A Lua é masculina, e o Sol? É o irmão mais novo do Sol. E os dois, quando estavam na Terra, antes de subirem para o céu, viviam aprontando aqui, né? Então, a Lua é muito utilizada também pelos índios, né? E tem certas coisas do conhecimento deles que o branco não usa. Por exemplo, eu estava falando uma vez numa palestra do efeito da Lua sobre os seres vivos, né? Aí eu falei que, inclusive, na castração dos animais, essas coisas todas, né? Aí o índio, ele tinha, hoje em dia, felizmente, né? Nós temos muitos índios que estão nas universidades, e ele fazia agronomia, ele falou para o professor de veterinário dele sobre isso, e o professor chamou que isso era ignorância, superstição, crendice. Mas o que acontece? Essa história da Lua
a Lua provoca efeitos nos seres vivos, tem, inclusive além do lobisomem, que sempre na Lua cheia, né? Então, tem até explicações para esses mitos, tem explicação, é uma das coisas que eu trabalho, né? E para os índios, porque quando é Lua cheia, Lua nova, a força gravitacional da Lua não interfere em nada a vida de ninguém. E é a partir daí que os ocidentais, vamos assim dizer, as pessoas que estudaram e que conhecem a ciência ocidental falam, então a Lua não tem influência nenhuma. Mas para os índios, não é a força gravitacional, é o brilho da Lua. Ah. Então, por exemplo, só para dar uma ideia, aí você escolhe um lugar para pescar. E você vai lá na Lua cheia, quer dizer, a Lua bem brilhante, e a Lua nova, sem Lua. Você vai sentir a diferença de mosquito que tem. Na Lua nova, você fica lá e pesca tranquilamente. E não na tem Lua mosquito. cheia fica impossível para... Pescar. Quem vai para a praia, agora vai começar o período de praia, né? Quando o índio me explicou isso, eu comecei a pôr na prática na praia, né? Então, se você sair de noite e para o mato, por exemplo, na Lua cheia ou na Lua nova, você vai ver que a incidência de mosquito, não a incidência de mosquito é muito maior na Lua cheia do que na Lua nova, por causa da luminosidade. Então, por exemplo, a parte prática, se você for aplicar o fumacê, né, para casos de dengue e tudo, é muito mais eficiente se você aplicar na Lua cheia, que tem mais mosquito ativo, do que na Lua nova. Por exemplo, cortes de árvore, construção de casa, de madeira, essas coisas todas. Por quê? Se você cortar a madeira na Lua cheia, a seiva vai ser muito mais atacada pelos mosquitos. Pelos mosquitos e pelos outros animais que se alimentam da seiva, do que se for na Lua nova. Mesma coisa, para plantar e para colher, para cuidar o grão. Entendeu? E na castração do animal, por exemplo. Se você castrá-lo na Lua nova, na Lua cheia, vão atacar muito mais e vão estragar muito mais o animal do que se for na Lua nova. São esses conhecimentos, entendeu? De planta, dessas coisas, que a gente pode inclusive usar como conhecimento para nós vivermos melhor e que não é usado e que está sendo perdido e que nós resgatamos com... Então isso é uma das coisas que eu estou falando a título da Lua, né? Mas, por exemplo, os índios sabiam que era a Lua que influenciava nas marés muito antes do Galileu. Eles já sabiam. Já sabiam. O Galileu, por exemplo, disse que não tinha influência nenhuma da Lua. E um monge capuchinho, Claude de Belleville, que morou no Maranhão, ele relatou, isso tudo que eu falo quando é escrito, né, que os índios associavam a Lua à maré alta e à maré baixa, que era sempre na época da Lua cheia e da Lua nova que isso acontece. Aí eles vão associando aquilo e eles vão explicando para os mais novos através de mitos. Então essas coisas são tudo comprovadas. Então às vezes o mito parece uma história de criancinha, mas no mito está todo o conhecimento deles embutido para quem pesquisa um pouquinho, né? E vai passando de geração a geração. Por isso que, por exemplo, esse Claude de Belleville é mais de 400 anos que ele relatou. Isso antes dos astrônomos comprovarem. O Galileu, inclusive, ao invés de comprovar, falou que a Lua não tinha influência nenhuma. Depois o Newton que demonstrou que é principalmente a Lua e depois pela metade o Sol que faz a causa das marés. E os índios já sabiam isso. Agora você me pergunta por quê? Que nem disse, é para sobrevivência, é empírico, é prático. Por quê? Porque eles observavam a pororoca, por exemplo. Então, quando vinha a pororoca, eles tinham que saber quando que vinha a pororoca para tirar as embarcações e para não serem carregados pela... a pororoca que ocorre nos rios, né? Nos rios, principalmente do Amazonas, né? Então, vem aquela pororoca. Então, observava a pororoca, observava quando acontecia, olhavam para o céu e viam que era na Lua cheia ou na Lua nova. E, a partir daí, começaram a fazer a teoria deles, né? E assim, eles, depois se tiver tempo, contam alguns mitos relacionados por isso, né? Que a gente tem muita coisa para falar. E que você vê que no mito está o ensinamento. Aliás, são mitos milenares, não são nem depois, antes do descobrimento, logo depois, porque esse capuchinho que eu estou falando foi em 1614. Mas o mito da pororoca tem pelo menos 1000 anos antes, está entendendo? Já pensou? O senhor também fez um estudo e descobriu que os caminhos, principalmente aqui do sul, caminho do Peabiru, esses caminhos que vinham e que atravessavam o continente, eles seguiam, digamos assim, o próprio direção, o caminho da Via Láctea. Sim. Então, para falar do caminho de Peabiru, é melhor fazer um paralelo com o caminho de Santiago de Compostela, que todo mundo conhece, né? Eu já ouviu falar. Enquanto que o caminho de Peabiru é equivalente
ao caminho de Santiago de Compostela, é nosso e pouca gente ouviu falar. Bom, então o que é o caminho de Santiago de Compostela? É um caminho considerado sagrado, né, que foi percorrido pelo Santiago, né, Santo Tiago, né, e que todo mundo, inclusive principalmente brasileiros, sempre vão lá para fazer meditação, todas essas coisas que são válidas, né? Mas aí eu estudo um pouquinho a origem daquilo. Tanto que eles vão caminhando, olhando para o chão, enquanto que, na verdade, eles iam caminhando, olhando para o céu. Porque o caminho de Santiago de Compostela é uma projeção da Via Láctea. A Via Láctea é aquela faixa que a gente vê no céu, que é o cinturão da nossa galáxia, que tem mais estrelinhas, tem mancha clara, escura, é bem bonito, se você vê longe de luz artificial e sem lua, né? É uma projeção do céu na Terra, né? Então, aí, e como que a gente comprova isso? Os peregrinos na Idade Média faziam esse caminho. Então, no caminho de Santiago de Compostela, né, você segue a Via Láctea. A pessoa saía, eu acho que da França. Saía da França, é Saint-Jean-Pied-de-Port. É o nome, é uma cidadezinha que tem um rio que passa e logo em seguida fica Pamplona. E segue na direção leste-oeste, bem leste-oeste, do caminho do Sol, né? E segue também a Via Láctea quando está mais alta no céu. E segue a direção leste-oeste e tem diversos outros ramais, né? Que seguem, é como se fosse uma BR, né? E depois tivessem os caminhos secundários que chegam nele, né? Mas na verdade todo mundo pensa que vai de lá até São Tiago de Compostela. Não, ele vai um pouquinho mais na frente, onde termina a terra Finis. Finisterre se chama o lugar lá, né? E lá tem muitos monumentos de honra ao sol, de fertilidade e tudo isso. E nós temos igualzinho aqui no Brasil, que é o caminho de Piabiru, que sai de Cananéia, São Paulo, e vai até Assunção, no Paraguai. E olha as coincidências, né? Bom, é o caminho de Piabiru, que aqui fala que foi o São Tomé que percorreu, na verdade é o país Sumé, que depois eu posso contar esse mito, né? Era como se fosse um apóstolo indígena, ou que veio de outro lugar, que percorria esses lugares e deixava inclusive pinturas rupestres e um pezinho marcado, né, que é a marca registrada. Então, eu falo que vai de Cananéia a Assunção ou vai de Assunção para Cananéia, né? Um dos ramais vai até Florianópolis. Né? E os índios me falaram que esse caminho para eles é um caminho sagrado, que é o caminho que eles percorriam para encontrar terra sem males. E o que seria essa terra sem males? O paraíso. E como que eles podiam chegar no paraíso? Se eles fossem andando, e que nem aquela história do arco-íris, né? Tem o arco-íris, numa ponta tem um pote de ouro, na outra ponta outro pote de ouro. E a gente pensa, vai e não acha a ponta, né? Lógico, porque está no infinito, no céu, né? Então, eles caminhavam porque eles queriam encontrar um lado ou outro da Via Láctea, né? Para poder subir e entrar no paraíso, na terra sem males, em vida. Naturalmente, que quando ia para o lado do leste, por exemplo, né? Que eles geralmente saíam de Assunção, eles iam encontrar Cananéia, ou então, se pegasse o ramal, iam encontrar Florianópolis, e ia no mar. Lá em Santiago de Compostela também, quando eles iam da França para Santiago, eles seguiam até a ponta, tentando entrar na Via Láctea, talvez pelo mesmo motivo, isso não tem nada registrado, né? Os historiadores não registraram isso, e não tem ninguém para falar. Enquanto do caminho de Piabiru, todo esse paralelismo que existe, né, é válido. É válido no sentido de se você pegar um pajé que esteja a fim de ter contado as histórias, ele ter conta, né? Parece que o tamanho eram semelhantes, né? Dos dois existe muita coincidência, né? Eu prefiro chamar de coincidências, né? Porque apesar de eu mexer numa área assim muito mística, né? E que tem muitas hipóteses também, né? A minha formação toda é de ciências exatas, né? Então, o que acontece? Tanto o caminho de Piabiru, além de ser orientado no sentido leste-oeste, né? Eles seguem a Via Láctea e o tronco principal lá do fim da França até Compostela, da parte que encontra o oceano, dá em torno de 800 e poucos quilômetros. E o caminho de Piabiru que eu conheço, todos são caminhos de Piabiru, né? Porque são ramais, né? Mas o ramal principal, a BR, vamos assim chamar, tem mais ou menos a mesma distância. 900 quilômetros. E os dois, com certeza, seguiam a Via Láctea. E os dois ficam na direção leste-oeste. Tanto que em 2004, faz 10 anos agora, né? Eu fiz uma palestra em Barcelona
E tive a ousadia, né, no meio das pessoas que moram lá, de apresentar esse estudo para eles, né? E fez muito sucesso, né? Porque ele é que nem o caminho sagrado, tudo mais, seguiam pela terra, olhando para a terra, e eu mostrei que, na verdade, a origem toda era no céu, né? Que coisa. Então, nós estamos entrevistando o professor Germano Bruno Afonso, ele que é doutor em astronomia, e o tema é a astronomia indígena. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos tratar das constelações Guarani. Até breve. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Neste segundo bloco, nós estamos entrevistando o professor doutor Germano Bruno Afonso, ele que é doutor em astronomia, e o tema é a astronomia indígena. E nesse segundo bloco, professor Germano, nós vamos tratar das constelações guaranis, ou seja, as constelações indígenas. Parece que em algumas dessas constelações há uma certa simetria com as constelações ocidentais como nós conhecemos, mas elas têm peculiaridades que são só delas, e inclusive tem constelações que se equivalem às próprias constelações ocidentais. Eu gostaria que o senhor abordasse esse tema para nós. Tá certo. Eu comecei a esse resgate das constelações indígenas, né, que fizemos no Brasil inteiro, a partir do livro desse monge capuchinho francês, Claude de Belleville. Eu encontrei o livro dele, que é de 1614, como eu disse, né, e aquilo é um clássico das pessoas que estudam os Tupinambá, principalmente. 1614? 1614. Olha como a gente fala assim, né, e você vê o que aconteceu. Tem um capítulo do livro dele, né, que ele relata as constelações dos Tupinambás, do Maranhão, de mais de 400 anos atrás, né? Mas ele usa o nome em português, em francês, que foi traduzido para o português, né? Mas ele também usa o nome em tupi. Ah, certo. Aí eu comecei a ler aquele livro, achei muito interessante, mas ele relata, ele não diz onde estão essas constelações. Aí, Curuçá, por exemplo, ele fala, né? E em tupi, em Guarani é Curuçu. Mas ele relata que eram 4 estrelas, por exemplo, né? E aí vai por diante. Ele relata mais ou menos umas 22 constelações. Aí eu, com meus amigos Guarani, né? Tinha algumas que eu já sabia, por exemplo, a constelação da Ema, do Homem Velho, que são bem famosos no Brasil inteiro. Eu lá em Ponte Porã já conhecia essas constelações. Só que tem que lembrar que Tupinambá é da família Tupi-Guarani. Os Guarani são da família Tupi-Guarani, são da mesma família. A diferença da língua é como se fosse espanhol e português. Certo. Assim como nós somos latinos, né? Então facilitou muito para mim reconhecer esses nomes, né? Aí eu falei, mas né? Porque quando eu comecei, eu falei, bom, onde eu for vai ser constelações diferentes. Aí quando eu vejo 400 anos, quase 3.000 quilômetros de diferença, e usando a mesma coisa, né? Aí eu comecei a trabalhar com os índios e eu consegui uma coisa muito boa, 400 anos depois, localizar no céu praticamente todas as constelações que o Claude de Belleville simplesmente descrevia, porque os índios conheciam e me mostravam. Quer dizer, se manteve essa tradição, esse conhecimento oral por 400 anos. Através da utilização, naturalmente, o ecossistema e o clima no norte é diferente daqui, tá entendendo? Mas ele sempre usava essas constelações porque são fáceis de localizar, né? Muito mais fácil do que aquário, essas coisas todas que a gente, por mais que tenta mostrar para uma criança, às vezes nem mesmo a gente está enxergando, né? Enquanto que essas que estou falando são muito diretas, já é uma das principais diferenças, né? E aí eu comecei a trabalhar seriamente com isso,
consegui identificar essas constelações, aí comecei a trabalhar com outras etnias, por exemplo. Atualmente eu trabalho com 23 etnias de São Gabriel da Cachoeira, é um município, mas é do tamanho de Portugal, né? Lá do Amazonas, que fica na fronteira da Colômbia com a Venezuela. Então eles têm as próprias constelações. Lá já está no hemisfério norte ou não? Ainda? É muito interessante. O mais interessante lá é que está bem sobre a linha do Equador. Qual que é a vantagem? É que você enxerga o céu do mundo inteiro. Aqui em Curitiba você enxerga mais do hemisfério sul e um pouco do hemisfério norte. Lá não, ele enxerga todas do hemisfério sul e todas do hemisfério norte, que está bem no centro. Centro. Então essa é uma das vantagens muito grandes. Então eu tenho trabalhado com outras famílias linguísticas também indígenas, né? E o que acontece? Você disse as igualdades e as diferenças. Uma das principais diferenças é que elas são bem mais fáceis de reconhecer. As indígenas? As indígenas. Se você quiser observar comigo, eu já pergunto, cara, é indígena ou ocidental? Porque até eu, como astrônomo, fico um pouco decepcionado que às vezes fala, lá está Leão, você mostra todas as estrelas da constelação de Leão e você fica em dúvida se a criança ou a pessoa está enxergando. Está entendendo. Não, você está enxergando. Está enxergando. Está enxergando só porque é difícil de localizar. Enquanto que as indígenas, você está lá, a pessoa enxerga. Depois posso dar alguns exemplos, né? A segunda principal diferença é que as ocidentais ficam no zodíaco. As principais, as mais conhecidas, lógico. O zodíaco, o que é? Uma faixa do Sol? É uma faixa por onde o Sol passa. É uma faixa onde ficam as constelações zodiacais. Peixe, Aquário, Escorpião, essas coisas todas, né? E que foi um astrônomo em 134 a.C. que fez essa divisão baseada nos conhecimentos dos mesopotâmios. Eu sempre falo dos mesopotâmios porque geralmente a gente fala que é uma astronomia greco-romana. Mas na verdade... dos caldeus, né? Mas metade dela é dos caldeus lá, né? Do pessoal que morava na Mesopotâmia, né? Então, e aí, o que acontece? O Hipparcos pegou toda aquela confusão lá, vamos assim dizer, e fez o caminho do Sol. Aí já é uma ciência ocidental, vamos chamar assim. Mas mesmo atualmente, todos os povos que não têm essa cultura ocidental, eles continuam usando a Via Láctea. E os índios usam a Via Láctea. Então as principais constelações indígenas estão na Via Láctea. Qual que é a vantagem? A faixa, que a gente chama de zodíaco, você não enxerga no céu. Mas certo. A Via Láctea... Todo mundo acha. Todo mundo acha. Primeiro, tanto eu como astrônomo profissional ocidental, vamos assim dizer, né? Quando eu vou encontrar qualquer coisa no céu, a primeira coisa que eu procuro é a Via Láctea. Certo. Tá? E é a partir da Via Láctea que eu me oriento, né? Porque é empírico, é através da observação. Aquilo tem que estar lá para o índio. Então, é muito mais fácil. Então, a segunda é a diferença, né? E a terceira diferença é que praticamente tudo que tem na Terra, os índios têm representado nas constelações dele. Você fala, eu trabalhei com um pajé, que era considerado o pajé do pajé. Se você fala, é a constelação da cigarra. Lá ele ia te mostrar uma constelação. Tem uma constelação da cigarra? Uma constelação da formiga. Lá ele ia te mostrar a constelação da formiga. Estava ficando meio demais, né? Falei, mas como que é isso, Germano? Você tem que aprender uma coisa. A Terra nada mais é do que um reflexo do céu. Então, tudo que existe no céu, existe na Terra. Interessante. E o contrário, tudo que tem na Terra tem coisas que não tem na Terra e que tem no céu, mas que tem que ter. Então qualquer animal, qualquer vegetal que você fala, eles encontram. Ou eles, quando digo, é meia dúzia, né? Atualmente, mas antigamente era assim, né? Então eles consideram que tudo, inclusive o caminho de Pebiru que nós falamos. Sim. O caminho de Pebiru, o que é? É o reflexo na Terra daquele caminho do céu. E caminho. Até na astronomia ocidental, como que eu falei que se chama aquele caminho? Via Láctea. O que significa? Caminho do leite. Caminho de leite. Tá? Então, essas são umas coisas assim. Aí você está me falando das constelações que tem meio parecidas. Sim. Né? Bom, por exemplo, a Cruzeiro do Sul. Exatamente isso que eu queria falar. Né? O Claude de Belleville, ele relata que os índios conhecem bem 4 estrelas, não é 5, porque nas outras culturas não conta a intrometidinha lá. Né? Então são as 4 bem brilhantes, né? É que eles chamam de curuçá. Bom, os Guarani, no formato de uma cruz. Os Guarani também conhecem uma constelação com 4 estrelas que eles chamam de curuçu. Acontece que curuçu é cruz em Guarani, curuçá é cruz em... E aí ele diz que o curuçu, né, serve para eles acharem os pontos cardeais, por exemplo, como é verdade, como nós escrevemos nesse livro, e serve também para achar as estações do ano e as horas da noite.
Tá? Mas, desculpa, mas observando a palavra curuçu e cruz, há uma certa semelhança, né? Porque é que nem como se fosse português e espanhol, é isso que eu estou falando. Certo. É mais de sotaque, porque são da mesma família. E certo. É por isso que eu estou, como eu disse, né? Por isso que eu comecei a estudar. Porque eu via que era semelhante, porque no início eu achava, não, vou no mato sem cachorro, porque é tudo diferente, mas não é bem assim, né? E tem outra constelação. Bom, você falou das iguais, né? Isso. Uma cruz. E tem também a do colibri. A colibri que aparece na primavera, né? O beija-flor, né? Inclusive nós temos aquela música, né, em Guarani, que é sagrada, que fala sobre o colibri. O que é o colibri? É a Cruz do Norte. Ah, Cruz do Norte. Só que aquilo que nós chamamos de Cruz do Norte, que os índios desenham um colibri, né? Os greco-romanos, os babilônios, viam lá a constelação do cisne. Olha que o cisne e o colibri é a mesma coisa, né? Os árabes vêm até agora, os árabes não que estudam a astronomia oficial, né? Oficial, né? Eles veem uma galinha. Então todo mundo vê uma ave. E eu vi, depois volto para os babilônios, né, que os babilônios lá viam uma ave. Eles simplesmente chamavam aquela constelação lá, aquele formato de ave. Quer dizer, o que eles queriam dizer? Você vê a ave que você quiser, mas isso era uma ave. Tá? Outra coisa que é interessante, primeiro estou falando das igualdades, né? O touro, tem o touro, e tem as íades, que parece um V invertido lá. Então, um V invertido seria um olho, outro olho e o nariz, o focinho, né? Então faz um triângulo, tá? Para os índios, né? Aquilo que os babilônios chamavam de touro, que nós chamamos oficialmente, o aluno aprende como touro, né? Para os índios ou é a cara do touro, assim, a cara do touro. Para os índios é uma cara de anta, ou é uma cara de onça, ou é uma cara de jacaré. Então, o que eu estou falando isso? Para quem entende, trabalha com artes, né, é muito interessante. Tudo que parece mais ou menos uma cruz, eles veem uma ave voando. E tudo que parece um triângulo, ele vê a cara de um animal, até de uma pessoa. Tá entendendo? Certo. Então, mas são as culturas antigas. Eu não estou falando do índio, eu estou falando de outras culturas, de árabes, de grego, de romano, de babilônios, eles veem um animal, né? E a partir daí, esses são 3 exemplos, né, que eu posso comparar, que ficam no mesmo lugar, e a partir daí tudo é praticamente bem diferente. Inclusive pela Cruzeiro do Sul dá para ver até os pontos cardeais também? Sim, aí que está. Quando nós pegamos a astronomia ocidental, que a gente ensina para as crianças, né, você pega a Cruzeiro do Sul, prolonga 4,5 vezes o braço maior da cruz, você acha o polo sul celeste, e você abaixa o braço, você está no ponto cardeal sul. Até para explicar, eu me compliquei um pouco. Imagina para explicar para a criança. E como que os índios fazem? Olha só a diferença. Eles só pegam a Cruzeiro do Sul quando ela está bem em pezinho. Aí eles pegam o braço maior da cruz, abaixam o braço maior da cruz, onde que eles estão? Estão no ponto cardeal sul. Qual das duas que é mais fácil? A dos índios. Dos índios, né? E, bom, você pega a cruz em pé, o braço está no sul. A outra não, às vezes um faz 3,5. E assim tem. E quando a Cruzeiro do Sul não está visível, eles usam as Três Marias, por exemplo, que nasce bem no leste, bem no oeste, e outros montões de estrelas para se orientar. Mas né? Dá para calcular, inclusive, o ano em relação a isso também? O Cruzeiro do Sul. É bom nós falar do Cruzeiro do Sul, que é isso, vamos maior, lá. Isso, símbolo, todo né? mundo conhece. Eu estou fazendo um acervo de constelações indígenas, tem mais de 200, mas para mim continua sendo a mais importante a Cruzeiro do Sul. O ponto cardeal já foi. Que é o Curuçu, né? É o Curuçu. E estações do ano? Boa pergunta. Como que, através de uma única constelação, eles podem saber os pontos cardeais, podem saber as estações do ano e podem saber o intervalo de tempo que passou da noite, tá? Olha só. As estações do ano. Não tem livro nenhum, fora nessa daí, tá fazendo propagandinha aqui. Aliás, esse livro fantástico, O Céu dos Índios de Dourados, Mato Grosso do Sul, que é um dos livros do professor Germano. Ele que já ganhou o prêmio da Academia de Letras, Jabuti, um outro livro, né? Um outro livro, mas esse O Céu dos Índios Tembé. Os Tembé são da onde, falando isso? Esses Tembé que eu trabalhei são da fronteira do Pará com o Maranhão. Uma tribo isolada, né? Passei uma semana com eles, aí resgatei o conhecimento deles e apresentamos o céu deles no planetário, inaugurado no planetário do
do Pará, né? Então foi a coisa mais bonita que a aldeia toda foi convidada pelo governador e eles foram os primeiros que vieram uma sessão de planetário e com as constelações deles. Foi muito emocionante. Que bacana. Né? Então, os Tembé também usam a mesma coisa que eu estou falando. Os Guarani usam, os Tembé usam, e todos os índios do Brasil usam o Cruzeiro do Sul, e usam para ser o ponto cardeal e as estações do ano. Agora, como que as estações do ano? Todo mundo, por causa de foto, pensa que é Cruzeiro do Sul, e até do que eu falei agora, a Cruzeiro do Sul está sempre de pezinho. Não. Assim como cada dia, se você vê a Cruzeiro, você vai ver que ela vai caindo por causa da rotação da Terra, e se você vê um mês depois, você vê que ela não está no mesmo lugar, por quê? Por causa da translação da Terra em torno do Sol. Então, a partir daí que eles usavam para fazer os calendários dele. Então, como o calendário? Quando a Cruzeiro do Sul, ela nasce, quando o Sol se põe e ela aparece deitadinha, do lado sudeste, mais ou menos, mais deitada. Por exemplo, você olhou para o céu, você viu a Cruzeiro do Sul e ela está deitada. É o início do outono. Ela está deitada. Está deitada. Quando escurece e você olha para a Cruzeiro do Sul e ela fica visível e ela está de pezinho, é o início do inverno. Tá? Quando anoitece, sempre você observa ao anoitecer. Então, às vezes eu nem falo quando anoitece, porque sempre o padrão é quando anoitecer. Que instante? Geralmente os livros de astronomia, mesmo quando é ocidental, ele não fala que instante que tem que observar. E para os índios é bem fácil, porque é sempre quando escurece. Que ele olha para o céu e vê que a Cruzeiro do Sul está deitada agora, mas com a intrometida para baixo, quer dizer, está no lado oeste, está para desaparecer, é a primavera. E quando escurece, e você não vê a Cruzeiro do Sul, você só vê a Cruzeiro do Sul lá pela meia-noite, como agora, por exemplo. O que eu deixo aqui é o seguinte, nós estamos no dia 4 de novembro. De dezembro, desculpe. Então, você espera anoitecer, você vai procurar a Cruzeiro do Sul, você não vai achar. Ela vai aparecer lá para meia-noite, porque ela está ao contrário do inverno, ela está para baixo e de cabeça para baixo. Aí lá pela meia-noite ela começa a aparecer. Tá? Então, são os macetes que eles usam, e só observando a Cruzeiro do Sul, eles sabem então os pontos cardeais, as estações do ano e o intervalo de tempo que passa. É o seguinte, você olha, a Cruzeiro do Sul, ela está assim, por exemplo, aí quando você olha, ela está em pé. Se você sabe que ela dá uma volta em 24 horas, quantas horas mais ou menos passou? 6 horas. Exatamente. Então, e aí você pode dividir, você sabe quanto tempo passou, servir como relógio também para saber quando você tem que voltar para lá. Isso só com uma constelação. Imagina para etnias que tem, para uso prático, mais de 200 constelações. Eles sabem cada coisa que vai acontecer na Terra, simplesmente olhando para o céu. O senhor falou de uma constelação anteriormente, bem conhecida dos índios, que é aquela do Homem Velho. Homem Velho. Como é que é essa constelação? Bom, foi muito apropriado, né? Depois eu vou mostrar nas figuras as constelações, tudo que nós estamos falando aqui, naturalmente. O Homem Velho, bom, você falou da Cruzeiro do Sul, que é uma constelação que aparece mais no inverno, como eu falei, né? E que ela aparece a noite inteira, na verdade é no outono. O Homem Velho é uma constelação que aparece no verão, bem agora. Tá? É no verão. Tá. Então, olha só o tamanho dessas constelações. O Homem Velho, por exemplo, tem uma parte do Touro e uma parte de Órion. Tá? Olha o tamanho dela, então. A Órion é aquela que tem... o caçador, né? E que tem as Três Marias também. Isso, as Três Marias é o cinturão de Órion. Né? E elas começam a aparecer só a partir de agora. Tá? Agora, se você olhar às 10 horas, mas no dia 21 de dezembro, se você olhar quando o Sol se pôs, que escureceu, depende do fuso horário que você tiver, nós sabemos que estamos falando por todo o Brasil, então tem que esperar escurecer. Se você olha, você já vai ver o Homem Velho. E o Homem Velho é bem interessante, porque ele tem um penacho na cabeça, que são as Pleiades, tá? E depois ele tem a cara dele, que também fica na constelação do Touro, que é o quê? Eu falei cara, é a cara do Touro, que são as Íades, tá? Aí ele desce e fica completo usando a constelação de Órion. Então ele é enorme. E ele está com uma bengala, tá? E uma perna cortada. E a perna dele, onde foi cortada, tem uma estrela bem vermelha que é Betelgeuse. E as Três Marias é o joelho da perna boa dele. Então você vai seguindo assim, você tem uma aula de astronomia, parece aquele desenho de palitinho que a gente faz, sabe? Tudo. Você realmente é uma das constelações de verão, muito bom para quem está na praia agora e que é fácil de ver, que eu vou
mostrar depois na figura, né? E tem e todas essas constelações têm história, tem mito. Sim. Por exemplo, vou aproveitar e contar o mito do homem velho, por exemplo. Ótimo. É meio forte, né? Mas o homem velho, como o nome diz, era um índio velho, né? E ele casou com uma mulher uma indiazinha bem mais nova do que ele. Bom, só daí já dá para imaginar o que aconteceu, né? Então os índios, o que eles querem dizer? Olha, não case com uma mulher muito mais nova do que você. Vai ter problema. Vai ter problema. Todos os mitos têm o código moral, né? O código de conduta, vamos dizer. Isso daí, no caso, na verdade, quer dizer isso, né? Isso. E o que acontece? A indiazinha se interessou pelo irmão dele, que era muito mais novo do que ele. Né? E para ficar com o cunhado, ela fez uma maldade. Ela pegou e cortou a perna do marido. Bem onde parece Betelgeuse, que é vermelhinha, que acaba o joelho dele. Sim. E ele usa uma muleta, né? Tudo isso você vê no céu. Aí ele sofreu e acabou morrendo, né? Mas como ele era um homem muito bom, né? Os deuses ficaram com pena dele e transformaram ele numa constelação. E uma constelação do bem. Porque quando ele começa a aparecer no céu, quando escurece, que nem agora, vocês podem ver, ele está lembrando para os índios que chegou o tempo bom de calor e de abundância de alimento. Tá? Então, que interessante. Aí eu conto essas histórias e realmente são interessantes, talvez não tão bonitas assim, mas se você vê na mitologia greco-romana, que é muito bonito também, em primeiro lugar, o pessoal lê a mitologia greco-romana e esquece que aquilo que ele está lendo e que é bonito, que nem o Caminho de Santiago de Compostela, está tudo representado lá no céu. E dos índios também, tudo que você fala está tudo representado no céu. Tem mitologias greco, do Filco, por exemplo, que é a 13ª constelação, que acontece praticamente a mesma coisa. As mitologias são muito semelhantes, está entendendo? O senhor falou de uma outra constelação também, professor, que foi a constelação da Ema. Isso. Como é que é essa constelação? Então, você andou lendo o meu trabalho, hein? Porque você está muito pegando os pontos principais, né? Eu não podia sair daqui sem falar da constelação, da Curuçu, do Homem Velho e da Ema. Mas tem aquela do Cervo do Pantanal? Não, tem. Por exemplo, então, nós já vimos que o colibri que nós falamos é de primavera. Certo. Tá? O Homem Velho é de verão e a Ema é de inverno, que nós vamos falar depois, tem o do Cervo também, né? Tá? O Cervo do Pantanal. Então, a Ema é uma constelação que praticamente todas as etnias conhecem. A Ema. Por quê? Porque você olha para o céu, na Via Láctea, você vê uma Ema. Tanto é verdade que os aborígenes australianos têm uma constelação que se chama Emu, que é uma ave parecida com a Ema. Segundo os biólogos, não é nem da mesma família. Mas então eles desenham lá, semelhante, o mesmo desenho, tá? Que eu resgatei com... E tanto o Homem Velho como a Ema, o Claude de Belleville já tinha citado. 400 anos atrás. Tá? Depois eu encontrei no céu. E essa Ema, assim como o Homem Velho é de verão, a Ema é de inverno. Tá? Então, ela é composta pela Cruzeiro do Sul, tá? E pelo Escorpião. Fica entre o Cruzeiro do Sul e o Escorpião. O Escorpião é a parte traseira da Ema e o Cruzeiro do Sul é uma constelação que está segurando a cabeça da Ema. Na verdade, a cabeça da Ema é o saco de carvão, uma mancha escura. Saco de carvão é um nome científico. É uma mancha escura, uma nebulosa, que faz bem a cabeça de uma Ema. E o que os índios falam? Que a Ema está comendo 2 ovos que aparecem bem, que é a alfa e beta da constelação da mosca, e que no pescoço ela tem 2 ovos engasgados, que é a alfa e beta da constelação do Centauro, que são super brilhantes, as constelações do Cruzeiro. Aí eles vão contando a historinha e você vai encontrando todinha a constelação, pela história, né? E o mito da Cruzeiro do Sul, da Ema, desculpa, é que a Cruzeiro do Sul é uma constelação do bem, porque ela fica segurando a cabeça da Ema. A Ema é enorme, você já viu, né? Você vai do Cruzeiro até Escorpião, o Homem Velho também é enorme, né? Adianta chegar aí e tentar procurar uma constelaçãozinha, que todas as indígenas são grandes. Se a Cruzeiro do Sul soltar a cabeça da Ema, ela vai descer e vai beber toda a água da terra, e nós vamos morrer todos de sede e de fome, porque vai acabar com alimentos também, né? Vai secar a terra. Então, o Cruzeiro do Sul tem que dar aquela força, né?
E essa é uma constelação, então, muito facilmente visível, que tem na América do Sul e em outros lugares, outros continentes. Agora, também. professor, nós estamos falando tudo isso sobre a astronomia indígena, e tudo isso pode ser observado ao olho nu, não precisa nem de um telescópio, de um binóculo, de nada. Não, de nada. É ir para um lugar escuro, fora das luzes da cidade, e você pode descobrir tudo isso. Exatamente, de preferência em lua, para você ver bem a Via Láctea, né? Apesar que mesmo com um pouco de lua, você enxerga bem a Via Láctea, fora da luz artificial, né? Só para complementar, já que você falou, né? Tem a Ema e o Mevelho que nós falamos. Isso. Nós falamos do colibri, que é de primavera. Isso. E tem o mito do colibri também, né? Para falar que cada uma tem mito, né? Que o colibri, ele aparece no céu e do lado do colibri tem uma mancha escura, que parece um homem sentado segurando o sol e a lua. Os índios chamam de Nhanderu, que é o nosso pai, que aparece na primavera, que é o melhor tempo do ano, trazendo alegria. E o beija-flor, então, as flores, tudo relacionado. Tanto que o beija-flor no céu, mas aí tem que ter prática, porque as espirituais são mais difíceis, né? Ele está colocando néctar na boca do Nhanderu, está alimentando o Nhanderu. Tá? E aí tem a do cervo do Pantanal, que aparece em outono. Né? Então, é um cervo, dá para ver bem, porque a parte de trás dele é a Cruzeiro do Sul e a parte da frente é a Falsa Cruz. E ele aparece assim meio pastando, né? Tanto eu, quando vi a primeira vez, falei, não, é a figura de um cervo pastando. Na verdade, o mito não é esse. O cervo era tão bom que o Nhanderu, nossos pais, quis fazer um teste com ele. Pediu para ele trazer qualquer coisa que ele tinha pedido, mas para voltar rapidamente, para não perder tempo. Aí o cervo, quando estava indo, cumprindo a ordem do Nhanderu, né, encontrou um sapinho na lagoa, mas o sapinho estava morrendo, era um pântano, ele estava se afogando. Afogando, não descendo na areia. E aí o cervo não teve jeito nenhum, não encontrava nada, né? E ele não tem mão, ele não conseguia tirar por causa do casquinho dele, né? Aí ele pegou e ficou em posição de joelho e pôs o chifre dele, que era grande, para salvar o cervo, que era o próprio Nhanderu disfarçado. Salvar o sapo. O Nhanderu, que seria Deus, né? Seria Deus, né? Mas o Deus estava testando para ver se o que ele preferia, fazer a coisa corrida ou salvar um ser vivo, né? Aí, como ele era muito bom para premiar, depois que esse cervo morreu, o Nhanderu transformou ele numa constelação, que aí, depois do índio me contar o mito, que eu entendi porque que ele estava naquela posição como pastando. Na verdade, ele está colocando o chifre para tirar o sapinho, né? Nós entrevistamos hoje o professor doutor Germano Bruno Afonso. Ele que é doutor em astronomia, e o nosso tema foi a astronomia indígena. E nós falamos basicamente deste livro, O Céu dos Índios de Dourados, Mato Grosso do Sul, que o professor Germano escreveu junto com Paulo Souza da Silva. Era seu orientando, Paulo Souza? Um colega físico da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Eu só quero deixar uma coisa bem clara. Nós estamos falando do livro, mas não estamos fazendo comercial, não. Porque esse livro, né, ele foi totalmente financiado pelo CNPq, pela CAPES, né, pelo Museu da Amazônia. E sabe quanto que ele custa? Não custa nada. Eles foram entregues gratuitos para os professores indígenas de todo o Brasil. Né? Todo o Brasil. Então, professor, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa, dizer que fiquei entusiasmado quando conheci o seu trabalho e, principalmente, nos trazer esse conhecimento. Nós que estamos aqui há pelo menos cerca de 500 anos, os europeus, e que nunca valorizamos e nunca nos preocupamos com essa cultura indígena que é tão rica. Professor Germano Bruno Afonso, meus parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado. Eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Bom, eu quero agradecer por estar aqui, porque, como eu falei, essa especialização que nós estamos montando de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena é porque o governo, né, tornou obrigatório isso em todas as escolas públicas e privadas, em faculdades de filosofia, até de física, tem que ter. Em todas as faculdades, todos os cursos. E então fico muito alegre de estar divulgando esse conhecimento que é nosso, que eu valorizo tanto. A única coisa que me deixa um pouquinho triste é da gente ter que estudar a cultura e a história nossa, desse grande povo brasileiro, por força de lei, obrigatória. Muito obrigado. Muito obrigado para vocês.